Olá! Alguém já parou para pensar o que de fato acontece nos bastidores quando um pet vai para uma cirurgia? Pois hoje a gente vai mergulhar fundo na jornada da anestesia. É um processo super meticuloso, controlado passo a passo e todo desenhado para garantir a máxima segurança, do início ao fim. Nosso caminho vai ser dividido em 5 fases bem importantes. A gente começa com as ferramentas, depois vamos ver o plano de segurança, a transição crítica para anestesia, como se mantém a estabilidade e, por fim, como é feito o retorno suave à consciência. Vamos nessa! Muito bem, vamos lá para a fase 1, as ferramentas. A primeira decisão aqui é uma das mais cruciais de todas. Escolher o agente hipnótico certo. É essa escolha inicial que vai dar o tom para todo o resto do procedimento. Ok, aqui a gente tem 2 dos principais agentes. Pensa no tiopental como se fosse a tartaruga. A ação dele dura mais, mas a recuperação pode ser um pouco mais lenta. Do outro lado, o propofol é a lebre. Age super rápido, mas exige uma vigilância extra no coração e nos pulmões. A escolha entre eles não é sobre qual é o melhor, e sim sobre o que o paciente precisa naquele momento. E isso nos leva direto para a fase 2, o plano. É como construir uma casa, sabe? Nenhum procedimento seguro começa sem uma base muito sólida. É aqui que essa fundação é construída, com todo cuidado, muito antes de qualquer medicamento ser administrado. O sucesso começa conhecendo o paciente a fundo. A equipe levanta todo o histórico, faz exames, conversa com os tutores, explica os riscos e, com base em tudo isso, monta um protocolo anestésico personalizado. E repare no passo 5, pré-calcular todas as doses. Essa etapa é fundamental para minimizar qualquer risco de erro. Tão importante quanto o paciente é o equipamento. Aqui a gente vê a checagem rigorosa de cada pecinha. Mas por que tanto cuidado? Pensa só, um vazamento minúsculo no balonete do tubo, aquele anelzinho inflável na ponta, poderia comprometer toda a respiração do paciente. Então cada detalhe tem que estar perfeito. Agora, um detalhe que parece pequeno, mas que faz uma diferença gigantesca. Depois da pré-medicação, o animal fica ali quietinho por uns 20, 30 minutos. Por quê? Esse tempo é para deixar os sedativos fazerem o efeito máximo. O resultado é um paciente mais calmo e, o principal, a necessidade de uma dose menor do anestésico mais forte. Agora sim, a gente entra na fase 3. E esse talvez seja o momento mais delicado de todos, a transição crítica. É aqui que o paciente sai da consciência para a inconsciência. Um processo que exige foco absoluto para garantir que a via aérea esteja totalmente segura. Vamos acompanhar o passo a passo. Primeiro, o acesso na veia é garantido com um catéter. Depois, o agente de indução é administrado e aí é tudo uma questão de timing. Assim que a mandíbula do paciente relaxa, a equipe age rápido, abre a boca, posiciona a língua e pronto. O tubo endotraqueal é inserido, garantindo a respiração. Cada movimento é preciso, é deliberado. E por que toda essa precisão é tão vital? Porque as coisas podem dar errado. Um tubo que vai para o esôfago em vez da traqueia não serve para nada. Se ele for fundo demais, pode ventilar só um pulmão. Se o balonete for inflado demais, pode machucar a traqueia. É um procedimento de milímetros que exige perfeição. Então, como a equipe sabe que o balonete está inflado na medida certa? Com uma técnica simples, mas genial. Eles dão uma leve apertada no balão do circuito e escutam cessaiar pelo focinho. Silêncio, então a vedação está perfeita. O gás anestésico fica dentro e o paciente fica seguro. Como paciente seguro e inconsciente, a gente entra na fase 4, estabilidade. A missão agora muda. Não é mais induzir, é manter. É como um ato de equilíbrio, mantendo o paciente estável com uma vigilância que não para um segundo. Manter a estabilidade significa gerenciar tudo ativamente. Olha só as taxas de fluxo de oxigênio, mais altas na indução e na recuperação, quando o corpo precisa de mais suporte. Já na manutenção, quando tudo está estável, o fluxo é menor. Essa gestão inteligente economiza recursos e é melhor para o paciente. É muito importante entender que a anestesia não é um evento único, é um estado gerenciado ativamente, minuto a minuto. A cada 5 minutos, a equipe anota todos os sinais vitais. Esse fluxo constante de informações permite que eles percebam qualquer tendência e façam pequenos ajustes para manter o paciente perfeitamente estável. E o que eles estão olhando? Pensa nisso como o painel de controle do anestesista. Tem o eletrocardiograma, a capnografia para ver os níveis de CO2, a oximetria de pulso para saturação de oxigênio. É uma riqueza de dados em tempo real, onde cada número conta uma parte da história da estabilidade do paciente. E no meio de toda essa tecnologia, tem espaço para um cuidado simples, mas vital.
Como os animais não piscam quando estão anestesiados, os olhos podem ressecar e até criar úlceras. Uma simples aplicação de pomada oftálmica resolve isso. É um pequeno ato que mostra como o cuidado com o paciente é completo. Depois de manter estabilidade durante todo o procedimento, a gente chega na fase 5, o retorno suave. E assim como indução, o despertar da anestesia é um processo gerenciado com o mesmo nível de cuidado para garantir uma transição segura de volta. A recuperação segue uma sequência precisa. O anestésico é desligado, mas o oxigênio puro continua. A equipe fica de olho num sinal-chave, o retorno do reflexo de engolir. Assim que isso acontece, o balonete é esvaziado e o tubo é removido. E olha só, o catéter da veia continua ali, como uma linha de vida até o paciente estar totalmente recuperado. E o trabalho da equipe de anestesia não acaba quando o tubo sai, de jeito nenhum. O monitoramento intensivo continua na recuperação. Eles avaliam tudo, dos sinais vitais ao nível de conforto e o estado mental, garantindo que o retorno à consciência seja o mais tranquilo possível. Essa citação destaca uma regra de segurança fundamental. Por que manter o catéter na veia até o animal andar? Porque ele é um acesso direto para medicamentos de emergência, se precisar. É uma rede de segurança simples que pode fazer toda a diferença, especialmente para os pacientes de maior risco. E assim, a nossa jornada termina com uma reflexão. A anestesia geral é essencialmente um coma controlado e completamente reversível. O fato de que a gente consegue gerenciar esse estado com tanta precisão, o que isso revela sobre a natureza delicada, mas ao mesmo tempo incrivelmente resiliente da própria consciência.